Vamos ler, amado, a palavra de Deus para o livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso de 1 a 3. A pedido dos irmãos, nós vamos gravar no áudio também esta preleção. Primeiro Timóteo, capítulo 4. E vamos fazer, amado, essa leitura e vamos orar para adentrar o assunto da doutrina. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Oremos, amado. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos santificar, glorificar, exaltar, bendizer o Teu santo nome. Envia-nos a Tua luz e a Tua verdade por meio da Tua palavra, e que ela venha falar aos nossos corações e possamos, nosso Deus, confiarmos somente em Ti. Queremos que o Senhor nos proteja com o precioso sangue de Jesus e através do sangue precioso o Senhor venha nos capacitar e nos santificar para toda boa obra, para a glorificação do Teu nome. São essas bênçãos que nós suplicamos, agradecidos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Diletos irmãos, como já foi abordado os assuntos nessa tarde, nessa manhã e nessa tarde, nós vamos adentrar diretamente a questão da demonologia. Primeiramente eu queria dizer o seguinte: os demônios são os anjos caídos, os anjos que se rebelaram com Satanás contra Deus. Esses anjos, amado, eles são seres pessoais. E por serem seres pessoais, eles são dotados de inteligência, emoção e vontade. Como alguém bem disse, aquilo que eu penso determina aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto determina como eu ajo, como eu me comporto. Por exemplo, os demônios, eles têm conhecimento, por exemplo, eles sabiam que o destino deles, quando eles falaram com Jesus, eles, especialmente aquele do Gadareno, que tinha uma legião de demônios dentro dele, eles falaram que eles não queriam ir para o abismo, então eles têm consciência, ciência do destino deles. E eles também pediram a Jesus para enviar eles não para o abismo, mas para aqueles porcos que estavam ali ao redor daquela aldeia. Ou seja, eles expressaram desejo, eles sentem desejo, eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Bem sabemos quem és, tu és o Santo de Deus. Então, amados, os demônios, eles são seres pessoais, são espíritos, mas são dotados de inteligência, são dotados de emoção e de vontade, como nós também temos essas características. São características espirituais. A nossa alma tem a faculdade da inteligência, da emoção e da vontade, né? Então, também eles têm a vantagem de serem longevos, ou seja, os demônios não morrem,
eles são espíritos. E desde que existe o mundo, eles estão no mundo. Então ele tem essa vantagem sobre os homens, de serem longevos e de conhecerem os homens pela experiência de vida dos homens. Nós temos aqui uma vida, um punhado de anos, talvez no máximo 70, 80, 90 anos, mas eles são longevos. E eles aprendem com os erros do homem. E podemos dizer, amado, duas coisas importantes. Primeiro, a essência do pecado é o egoísmo. A essência do pecado é o egoísmo. Isso é muito importante a gente saber, porque é isso que o diabo ele explora muito, que o demônio explora muito no ser humano. Nós vamos ver daqui a pouco 2 textos. Segundo, existem 3 vontades no mundo. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, a vontade de Satanás. E terceiro, a vontade do homem. A vontade de Deus, com certeza, é a vontade mais poderosa que existe no universo, porque Deus, ele criou tudo. Mas a Bíblia revela, amado, que a vontade mais fraca é a vontade do homem. Veja, por exemplo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Vocês vão observar que quando uma pessoa ela não faz a vontade de Deus, ela não vai fazer a sua vontade, ela vai fazer a vontade do diabo, ela vai fazer a vontade de Satanás, dos demônios. Veja o que diz aqui, amado, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao versículo 26. 2 Timóteo 2, versículo 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Então veja que a Bíblia mostra que aqueles que fazem a vontade de Deus estão livres da vontade de Satanás. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus e que não querem obedecer a Deus, eles estão enganados pensar que eles vão fazer o que eles querem. Não, eles não vão fazer o que eles querem. Eles vão fazer a vontade do inimigo, né? Então a pessoa se envereda por uma aventura e acaba fazendo a vontade do inimigo. E isso eu estou me referindo, irmão, não somente às pessoas ímpias e incrédulas, mas eu me refiro também aos falsos profetas, aos propagadores de falsas doutrinas, que eles também estão falsificando a doutrina verdadeira e eles estão ensinando a doutrina dos demônios. Para começar, diletos irmãos, já foi falado que os demônios, ou anjos caídos, eles agem como emissários de Satanás para atrapalhar os planos de Deus. O objetivo deles é opor-se ao plano de Deus para este mundo. Eles são usados para cumprir os propósitos também de Deus. Deus usa até mesmo de uma maneira permissiva os planos do inimigo. O inimigo ele não tem controle total de tudo sem a permissão de Deus. E vemos aqui, diletos irmãos, algo extremamente importante, que quando eu falei que o pecado, a essência do pecado é o egoísmo humano,
eu gostaria de citar uma passagem da Palavra de Deus, onde nós encontramos aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, que alguns apontam que qual foi o pecado de Satanás? O pecado de Satanás. No capítulo 3 de 1 Timóteo, nós temos no versículo 6, quando é dirigido ao pastor, que ele não deve ser neófito, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, a soberba, o orgulho, né? Mais um texto, amado, que eu acho extremamente importante. Veja o exemplo de Moisés no capítulo 12 de Números. Números, capítulo 12. Eu já estou falando isso como uma preparação de nós mesmos para enfrentarmos essas coisas. Veja Números, capítulo 12, versículo 3. A respeito de Moisés. Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa mansidão de Moisés foi que capacitou ele a servir a Deus de uma maneira tão eficaz, tão poderosa. Moisés era um varão manso, mas ser manso, amado, não significa ser um banana. Ser manso significa ser humilde, revestir-se da humildade. A humildade é extremamente importante quando se estuda a respeito do inimigo. E eu agradeço a Deus, nossos colegas pastores, terem dado o estudo. E veja, amado, temos orado pelos amados irmãos durante esses dias. Veja o capítulo de Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde diz: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Jonathan Edwards, que escreveu aquele sermão famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, disse: assim como Deus está perto de um coração humilde, Satanás está perto de um coração orgulhoso. E essa é uma das artimanhas que o diabo usa, que os demônios usam para destruir o homem. Veja ainda, amado, o livro do Salmo, capítulo 9. Salmo, capítulo 9. Veja o que está escrito, o capítulo 10, versículo 3 e 4. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, e todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, e os teus juízos estão longe dele, em grande altura, e trata com desprezo os seus adversários. E diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Ainda, queridos irmãos, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, profeta Miqueias, capítulo 6, Miqueias 6 e 8, é um dos livros dos profetas menores. Ele te declarou: ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus.
E lembrando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, onde Jesus fala a primeira grande bem-aventurança, a humildade. Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Queridos irmãos, o diabo, Satanás e seus anjos caídos, eles têm uma doutrina, eles têm um propósito, eles são organizados, como nós vimos, e eles copiaram essa organização do céu, porque é de lá que eles vieram. Lembrando, amado, que esses anjos caídos não têm salvação. Essa é uma diferença entre anjo e homem. Deus concedeu sua graça soberana em salvar os anjos escolhidos, mantendo-os no céu. Eles não caíram com Satanás. Deus usou a graça dele para com esses anjos, mas ele não usou misericórdia para com os que pecaram e caíram. Essa é a diferença entre nós e os anjos. Para com o homem caiu, o homem pecou, mas Deus nos deu a sua graça e a sua misericórdia. Deus usou misericórdia para conosco, os homens, mas não para com os anjos. Deus não teve misericórdia dos anjos que pecaram. Por isso que eles não são salvos, os demônios não são salvos. É muito importante nós agradecermos a Deus isso, porque Deus nos amou de uma tal maneira, dessa forma, que nós não merecemos, amados, ser salvos. Mas Deus foi misericordioso conosco e nos deu essa tão grande salvação que não foi dada a esses anjos que pecaram e caíram. Mas veja comigo, queridos irmãos, um dos objetivos dos demônios é promover a idolatria. Eles desejam que os homens se entreguem à idolatria, porque por trás da idolatria, por trás de cada ídolo, existe um demônio. E o que significa? Que quando uma pessoa se entrega à idolatria, ela se entrega à adoração aos demônios. Veja o que diz aqui, amado, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 10 e 20, que diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, amados, é incoerente um crente salvo pela graça de Cristo. E aqui que está a diferença hoje dos verdadeiros salvos. A obediência à palavra do nosso Deus. Jamais um verdadeiro salvo participará de uma missa, porque uma missa se constitui a mesa dos demônios. Veja também, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele falou que o ídolo nada é. Mas veja em Oséias capítulo 4, versículo 12, que a idolatria, os ídolos, estão bem relacionados com os demônios. Oséias capítulo 4, versículo 12. E os demônios têm interesse que as pessoas se voltem para a idolatria, para adorar as imagens de esculturas, porque isso significa que eles receberão adoração. Oséias 4, 12 diz assim: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana.
e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Veja, amado, que sempre relacionado à idolatria está a bebedeira, está a pessoa se embriagar. Veja o capítulo 4, verso 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência, e o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Paulo disse lá no capítulo 8 de Coríntios que o ídolo nada é, ou seja, a imagem de escultura nada é. É apenas um pedaço de barro, um pedaço de madeira. Aquilo nada é. Mas quando a pessoa, amado, começa a dar crença ao que é ensinado sobre aquele ídolo, um demônio se coloca ali para ser adorado por essas pessoas. Veja, queridos irmãos, o ídolo lhe responde. Os homens são entregues à idolatria do romanismo quando abandonam o conhecimento da palavra de Deus. Temos um exemplo, amado, em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a consequência do abandono da verdade do Evangelho, que é uma das causas, que é um dos objetivos dos demônios, que é causar apostasia, trazer apostasia, o abandono da fé e da verdade, traz como consequência a maldição da idolatria e do homossexualismo, que é o que nós estamos vendo hoje. Veja, por exemplo, amado, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Agora veja, diletos irmãos, versículo 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, ou homem com homem, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também consentem aos que as fazem. Veja, amados, que eles promovem a idolatria, e o resultado da idolatria é o homossexualismo. Uma das consequências é o homossexualismo, o crescimento espantoso do homossexualismo. Então, os demônios, amados, promovem a falsa religião. Eles promovem uma religião, eles têm uma igreja no mundo. Eu espero que vocês não fiquem assustados com o que eu vou falar, porque
Algumas pessoas, amados, pensam que determinadas coisas ainda vão acontecer, mas que na realidade, irmão, elas já estão acontecendo há muito tempo. Apenas está havendo uma continuidade. Deixa eu dar um exemplo. Algumas pessoas dizem que a Babilônia vai ser reconstruída. Mas quando você lê a Bíblia, amado, no livro do profeta Isaías, no capítulo 13 do profeta Isaías, versículo 19, Isaías capítulo 13, verso 19 e verso 20, a Bíblia diz que a Babilônia jamais vai ser reconstruída. A Babilônia do Nabucodonosor jamais vai ser reconstruída. E diz aqui no capítulo 13, verso 19 e versículo 20. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada e nem reedificada de geração em geração. E nem o árabe armará ali a sua tenda, e tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Agora, interessante, irmãos, a palavra sátiro, na minha tradução, é a mesma coisa que os demônios. Mas as feras do deserto, versículo 21, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. No original hebraico, sátiro é seirim, que são os demônios. Seidrim, demônios, né? Sátiros, seirim. O detalhe aqui, Babilônia não será reconstruída. Mas que Babilônia é essa, pastor, que a Bíblia fala no Apocalipse? É aquilo que nós conhecemos hoje, amado, como catolicismo romano. Catolicismo romano, que já está aí há muitos séculos. Deixa eu ler para os amados as palavras do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, mas antes de eu ler as palavras dele, e o que eu vou falar exatamente o que ele fala, diletos irmãos, Satanás, os demônios, eles sempre usaram o inimigo para fazer a obra. Então, quando você lê aqui na palavra de Deus, vamos ver aqui, por exemplo, amado, o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João, nós encontramos que o diabo, ele trabalhava já no coração de pessoas para serem plantadas dentro da igreja, que a Bíblia chama, que Jesus chama isso do joio, o joio, dentro da igreja. Veja o capítulo 11 do Evangelho de João. João capítulo 11, verso 46. Quando aconteceu a ressurreição de Lázaro, diz aqui no verso 45, muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, veja bem, foram ter com os fariseus, e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou
que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E veja o verso 53. E desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. E foi o que aconteceu, amado. Lembrando que Jesus admoestou aos seus discípulos: guardai-vos da doutrina dos fariseus, né? Guarda do fermento de Herodes e da doutrina dos fariseus. Muito bem, mataram o Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, vendo Satanás e seus demônios que Jesus tinha ressuscitado, ele via que já estava perdido. O que ele faz? Ele faz o possível para se contrapor e de contra a igreja que nascia. E o que ele faz? Ele consulta novamente, ele pega novamente fariseus que entraram dentro da igreja e usa eles para ensinarem que a circuncisão deve ser usada para os gentios para serem salvos. Veja o capítulo 15 de Atos. Atos capítulo 15, versículo 1. E alguns que tinham descido à Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Veja aqui os demônios, Satanás usando os fariseus, ensinando uma doutrina de demônio, a doutrina da salvação pelas obras. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E foi resolvido que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo somente. Não precisava ser circuncidado, não precisava os gentios, os não-judeus se tornarem judeus, serem circuncidados para poderem ser salvos. Aquilo era uma heresia. E quero ressaltar, queridos irmãos, um detalhe. Eu já vi um livro, já li livro, gosto muito de ler livro, mas não deixo nenhum livro suplantar esse livro aqui, a Bíblia. Eu não largo a minha Bíblia. Quero colocar aqui para vocês o capítulo de Gálatas. Gálatas. Veja o que diz Gálatas, o capítulo 1. Quando Paulo ele trata desse assunto, diletos irmãos, ele diz aqui, capítulo 2, amado, verso de 1 a 4. Depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa do que, amado? Quero que vocês leiam junto comigo. E isto por causa dos... o quê? Não ouvi. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Por que eu estou falando isso aqui e enfatizando isso aqui? Porque eu já li livros que dizem que aqueles fariseus que fizeram isso lá no capítulo 15 de Atos eram irmãos salvos pela graça de Jesus Cristo. Paulo disse que eles não eram salvos. Esse detalhe, queridos irmãos, que nós temos que prestar atenção.
Pessoas que ensinam doutrinas hereges, doutrina que mistura a salvação com obras, não são salvas, irmãos. Isso é muito grave, isso é muito sério, isso é gravíssimo, isso é doutrina de demônio infiltrado dentro da igreja. Então, amados, eles fizeram isso e continuou esse trabalho. Esses fariseus, esses homens continuaram em outras igrejas. E aí essas igrejas começaram a ensinar que o batismo salva, né? E que o pastor mandava já na igreja. E aí quando apareceu o Império Romano convidando, olha, vocês querem se tornar a igreja oficial do Império Romano? Vocês querem ser a igreja do Império Romano? Esses pastores hereges, ensinando essas falsas doutrinas, aceitaram o convite. E aí aparece aquilo que nós conhecemos, amado, no rastro de sangue, no século 4, que é o ano 313, outros colocam 325, a data. Surge a hierarquia católica romana, com essas igrejas já, com esse evangelho já adulterado, e já quebrando mais uma doutrina distintiva dos batistas ou dos anabatistas, separação da igreja do Estado. E o que acontece, amado? Essa igreja começa a crescer e se torna a igreja oficial do Império Romano, que a Bíblia diz que é onde está o trono de Satanás, e é por isso que em Pérgamo diz, eu sei onde tu está, que é onde está o trono de Satanás. E aí, amado, nós vemos aqui as palavras aqui do ex-padre Aníbal Pereira do Reis, que se tornou um missionário batista. Ele diz que falsificada a palavra de Deus concernente ao Evangelho, quando os judaizantes exigiam, além da fé em Cristo, a prática de obras e a submissão a rito religioso para a salvação do pecador, lançada estava a tese fundamental do catolicismo. E desta adulteração, Satanás tratou de tirar as últimas consequências para cegar o entendimento dos incrédulos, permanecendo estes sempre sobre os seus ergástulos, falsificada a verdade do Evangelho, porque não haveria de se transformar Maria em mãe de Deus. E se Maria é mãe de Deus, porque não pode ser ela concebida sem pecado original, embora a Bíblia diga que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 13, 23. E se Maria é mãe de Deus, imaculada em sua conceição, por que não haveria de ser corporalmente assunta e coroada no céu como a rainha dos anjos e dos santos, apesar de nunca na Bíblia se encontrarem referências sequer remotíssima dessas proposituras? E se Maria é mãe de Deus, imaculada em sua conceição, assunta ao céu, coroada a rainha dos anjos e dos santos, não haveria ela também de ser a corredentora, adjutris, advogada dos pecadores, a medianeira de todas as graças de vez que lhe cabe, o atributo de ser mãe da igreja? Mas se Cristo é o único e todo suficiente redentor, por que uma corredentora? E se ele é o advogado, por que uma advogada? E se ele é o único mediador entre Deus e os homens, por que uma medianeira? Falsificada a verdade do Evangelho, porque não engendrar um sacramento conglomerado missa, que pretende renovar ou repetir o sacrifício de Jesus Cristo, apesar de, à luz das Sagradas Escrituras, ser ele de valor infinito, portanto, irrenovável
e irrepetível. Corrompida a verdade do Evangelho, por que não se estabelecer um purgatório, apesar da Bíblia ensinar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Com a contrafação diabólica do Evangelho, Satanás montou no catolicismo romano uma teologia absurdamente contrária à Bíblia. E assim, através de uma nomenclatura cristã, os incrédulos lhe prestam culto, embora enganados na suposição de estarem servindo e honrando a Deus. A mariolatria, com todas as suas Nossas Senhoras, e culto de ídolos, portanto, culto dos demônios, a santolatria perfila todos os seus exércitos e cultos a ídolos, portanto, culto de demônios. A sacramentolatria, com as suas feitiçarias e cultos a ídolos, portanto, culto de demônios. A hierarquia, com honrarias aos sacerdotes, aos bispos, ao Papa, e culto a ídolos, portanto, culto de demônios. A purgatolatria, com o sufrágio pelos mortos, as exequias, as indulgências, e a culto a ídolos, portanto, culto de demônios também. O catolicismo, formidável contrafação do Evangelho, é a mais perfeita organização política religiosa montada por Satanás, príncipe deste mundo, Deus deste século, destinado a sustentar o culto de adoração, sempre ansiosamente querido por ele. Se a obsessão do diabo, o Deus deste século, é de ser adorado, eis o catolicismo, a pavorosa contrafação do Evangelho, a servi-lo de uma liturgia pomposa. Então, meus amados irmãos, tentarei concluir. Vemos aqui a leitura do catolicismo romano, e agora eu gostaria de colocar a segunda proposição, que é a ameaça pagã, de Peter Jones. Eu não vou ler, mas apenas fazer uma menção do livro. Eles promovem uma falsa religião através do catolicismo romano, que é a Grande Babilônia, do Apocalipse 17 e do Apocalipse 18. Veja também, amado, que eles atacam a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo e apresentam um falso Cristo ao mundo. Temos aqui o livro do Peter Jones, Falsa Identidade. Esse livro apresenta o chamado Jesus gnóstico, do gnosticismo. Lembrando, irmãos, que o 1 João, o Evangelho de João, a primeira epístola, trata do gnosticismo. E o gnosticismo, ele retornou através de livros encontrados no Egito. A descoberta em 1945 de uma biblioteca completa de antigos textos cópticos gnósticos em Nag Hammadi, Egito, revolucionou o estudo moderno do cristianismo antigo. Não é os pergaminhos de Qumran, da caverna de Qumran. Esse aqui é no Egito. Foram encontrados
vários pergaminhos de livros gnósticos. E esses livros gnósticos, temos ali na exposição de livros, um livro que tem vários desses livros gnósticos, e entre eles está o livro de Enoque, está também um livro que conta a história do homem andrógeno, que é uma explicação gnóstica para justificar o homossexualismo, que mulher pode ser homem e homem pode ser mulher. Quando eu estava no seminário, irmãos, um irmão perguntou para mim o seguinte: pastor, eu estava no meu trabalho e um rapaz disse para mim que ele viu na internet que Eva não foi a primeira mulher e que Adão tinha 2 mulheres e uma das mulheres se chamava Lilith, e que Caim, ele não era filho de Adão com Eva, mas ele era filho de Eva com a serpente, que a serpente tinha feito relação sexual com Eva. E ele me perguntou: de onde procede isso, pastor? Eu disse para ele: dos livros gnósticos, desses livros gnósticos. Eu já tinha lido esses livros gnósticos. Você vai lá encontrar essas histórias do Lilith, que é a personagem das feministas. Você vai encontrar a história da deusa Sofia, que o objetivo do feminismo é destruir o patriarcado, destruir os homens e estabelecer uma religião da deusa mãe. E isso, amado, já está em voga há muitos anos nos Estados Unidos. E o objetivo dessas coisas é propagar justamente a doutrina demoníaca do gnosticismo. Se você quiser ler as palavras dos demônios, é só você ler os livros gnósticos. Está ali o demonismo completo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Nesse aqui, da falsa identidade de Cristo, nós já sabemos, amado, que o diabo, a doutrina de demônio, abrange a negação da encarnação de Jesus. Se Jesus não se tornou homem, então ele não morreu na cruz. E se ele não morreu na cruz, então ele não ressuscitou. A negação da divindade de Cristo. Se Cristo não é Deus, então o sacrifício dele não vale nada pelo homem, porque não tem valor infinito, divino. E por aí vai. E nesse livro, Ameaça Pagã, Peter Jones mostra que todos esses conceitos foram concebidos na década de 60, na década dos hippies, e que nasceram e se desenvolveram 30 anos depois, na década de 90. As pessoas já estavam aderindo nos Estados Unidos essas doutrinas. Também, queridos irmãos, a doutrina dos demônios se revela através dos supercrentes. Esse livro, que foi publicado alguns anos atrás, onde fala do Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomes e os profetas da prosperidade, fala sobre o Evangelho positivista. Eu vou ler apenas uma palavra que eu encontrei aqui rapidamente. Ele diz aqui que a confissão positiva tem sua origem numa antiga heresia conhecida como gnosticismo. Isso aqui é suficiente, né? É suficiente. Também, diletos irmãos, queria ler uma passagem. Os demônios
Leiam comigo, por favor, a palavra de Deus na primeira epístola de João. A primeira epístola de João. Uma das fundamentais bases que temos para combater o demonismo é a nossa fé. 1 João 5:4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra fé, amado, pode ser traduzida também aqui como doutrina e como nossa comunhão com Cristo. Porque é isso que nos dá segurança e combater as doutrinas dos demônios. Como nós falamos, amado, eles procuram desvirtuar a pessoa e o sacrifício de Jesus. Ensinam a salvação pelas obras, ensinam uma ética libertina de imoralidade e uma falsa moralidade e enganam os líderes políticos das nações com ideologias aparentemente bonitas, mas que têm trazido a fome e a miséria às nações do mundo inteiro e a morte também. Em relação aos indivíduos, ele procura afligir, perverter e, através da possessão demoníaca, controlar diretamente uma pessoa. Já foi falado aqui da possessão demoníaca, mas eu gostaria apenas de relatar o seguinte. Eu tenho tido, irmão, algumas experiências com relação a isso, 4, para ser exato, e algumas pessoais, individuais. E diria o seguinte: um demônio pode possuir um crente? A resposta é não. Eu estou me referindo à possessão demoníaca. Não. Mas, pastor, eu conheço uma pessoa crente que foi possessa de demônio. Tem que distinguir se foi uma epilepsia, se a pessoa tem problema de epilepsia, porque tem coisas que não é possessão demoníaca. A epilepsia é uma. Mas, se a pessoa realmente foi possessa de demônio, é porque essa pessoa ainda não é genuinamente salva. Ela precisa reconhecer-se pecadora e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, os demônios só podem possuir uma pessoa incrédula. Com relação ao crente, existe a chamada opressão satânica, oprimir os salvos. E aí entra aquilo que já foi falado aqui, como a depressão, a ansiedade, dor de cabeça, medo, etc. Pânico, síndrome do pânico, etc. Isso pode ser resolvido, sim, com a oração. Amados, eu queria apenas dizer que nossa responsabilidade é resistir ao inimigo. O inimigo nos ataca, mas nós temos que continuar, resistir, não desistir, orar, clamar o sangue de Jesus. Veja Apocalipse, amado, 12, versículo 11. Eu quero enfatizar aqui o sangue do Senhor Jesus como a arma mais poderosa contra Satanás. Capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus, ele vence Satanás. O sangue de Jesus, primeiramente, é para Deus. O sangue de Jesus é para nós, para limpar a nossa consciência, nos limpar do pecado. E o sangue de Jesus é para Satanás, para repreendê-lo, para resistir a ele.
Nós vemos, amado, que nossa responsabilidade é resistir o mal, é orar e vencer pelo sangue. Devemos nos apegar à sã doutrina da palavra de Deus, conforme Judas, verso 3, e a comunhão com Cristo, conforme 1 João 5:4, que acabamos de ler, e o texto, amado, humildade, humildade, humildade. Nós devemos cultivar a humildade e devemos colocar a palavra de Deus acima de tudo. Tinha escrito no livro do John MacArthur, Os Carismáticos. Tinha uma frase que ele escreveu lá de um pentecostal, de um neopentecostal, lembrando que existe vários tipos de pentecostalismo. E a nossa questão aqui, amado, não é salvação, a salvação está em Jesus Cristo somente, não na igreja. Mas nós estamos combatendo aquilo que nós chamamos de heresia, né? Estava escrito na Bíblia de um pentecostal: não importa o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência. E aí? Bem, o que a Bíblia diz, amado, em 2 Pedro 1:8? Eu fico com a Bíblia. Eu vou dizer aqui como Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse. Ele disse que nunca viu um anjo, nunca ouviu a voz audível de Deus, ele nunca viu nada. Ele só via o poder do Espírito Santo operar na vida das pessoas. É o capítulo, 1 Pedro, irmão, perdão, é 1 Pedro, capítulo 1, veja o que diz aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: ao qual não o havendo visto, o que, amados? Ao qual não o havendo visto, ele está se referindo a Jesus Cristo, a qual não havendo visto o quê? Vamos dizer bem alto. A qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ele está dizendo aqui que esses crentes não viram Jesus, mas eles amavam a Jesus. Os falsos profetas, influenciados pelos espíritos malignos, que falam audivelmente com eles, não duvido disso. Eles dizem, como um disse lá, enquanto eu estava fazendo a minha barba no banheiro, eu estava conversando com Jesus Cristo do meu lado. Bem, irmãos, isso para mim é demoníaco, Isso para mim não existe. Para mim, o que vale é o que está escrito na palavra de Deus. E como nós falamos, a nossa fé está firmada na palavra de Deus. Disse Jesus a Tomé: Tomé, porque viste, tu creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, eu prefiro ser bem-aventurado por Deus de não ter visto a Deus, não ter nunca ouvido a voz de espíritos ou coisa parecida, e crer somente na palavra do nosso Deus. Eu queria concluir, irmãos, com uma experiência que nós passamos. Por isso que eu não duvido que o inimigo, ele procura de todas as formas nos atacar, nos desanimar com relação a isso, como foi falado aqui pelo pastor Domingos. Eu prefiro contar das 4 experiências que eu tive, para mim a mais abençoada, porque se refere à salvação de uma alma. Havia uma senhora em São Miguel do Guamá, né? E eu fui convidado ali pelo pastor Adilson Costa, da Igreja Batista Regular, uma congregação regular
ali em São Miguel do Guamá, no Pará. E ele me falou uma coisa interessante. Ele disse: Edilson, eu estou tentando evangelizar uma senhora que ela é descendente de escravo, né? Ela é de pele escura, mas não consigo evangelizar ela. Todas as vezes que eu vou evangelizar essa senhora, o demônio toma posse dela e ela começa a cair no chão e não consigo evangelizar ela. Tentei 3 vezes o demônio fez isso. Lembrando, amado, que uma pessoa que tem possessão demoníaca, ela não tem controle de si mesma, ela não controla isso. E ele disse assim: olha, Jesus ensinou que nós devemos ir de 2 em 2. Você não gostaria de ir comigo lá? Você fica em oração enquanto eu evangelizo ela? Eu digo: está bem, pastor, vamos lá. Irmãos, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Nunca. E eu vou ser sincero com os irmãos, eu fujo dessas coisas. Fujo dessas coisas. Aí quando nós chegamos na casa daquela senhora, uma casa humilde, né, o chão era ainda de barro e um sofá lá todo rasgado, eu comecei a sentir aquele clima pesado, né? Geralmente vem aqui. E eu comecei a orar: Senhor Jesus, repreende com teu sangue os espíritos malignos que há nessa casa. Senhor Jesus, nos protege com o teu sangue, enquanto o pastor vai evangelizar esta senhora. E eu sentei naquele sofá, amado, orando continuamente. Senhor Jesus, repreende com teu sangue os espíritos malignos. Repreende o inimigo com teu precioso sangue. Senhor, desfaz todo o conselho de Satanás. Senhor, desfaz todo o pacto de sangue que é feito contra esta pessoa através do teu precioso sangue. E eu fiquei orando, irmãos, enquanto o pastor evangelizava aquela senhora. E eu com os olhos fechados, só em espírito, orando, e eu só ouvi ele falar: a senhora aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E ela respondeu: eu aceito, pastor. Então, minha irmã, que Deus lhe abençoe, eu vou orar agora com a senhora. E quando ele terminou de orar, eu terminei junto com ele a minha oração contínua, que era: Senhor Jesus, nos esconde no teu sangue, repreende com teu sangue os espíritos malignos nesta casa. E levantamos, e o pastor disse: já, pastor, vamos embora. E eu coloquei um propósito no meu coração, irmão, de esperar 1 ano. Eu esperei 1 ano, e ele ainda estava lá naquela congregação. E ele ligou para mim e eu perguntei: pastor, e aquela senhora, o que aconteceu com ela? Ela disse: pastor Edilson, nunca mais o demônio entrou nela. Ela se congrega na congregação, ela pediu o batismo dela, ela foi batizada, e ela já trouxe toda a família dela, e mais da metade da família dela já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E alguns deles já foram batizados. Glória a Deus, irmãos. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Queridos irmãos, o inimigo está aí propagando as doutrinas de demônio por meio de filmes, de novelas, de desenhos de criança, de músicas, de literatura, por meio do ecumenismo, por meio da mitologia grega, por meio do narcisismo, né? E eu achei interessante o que os pastores falaram aqui, sobre o cara, né? 2 pastores falaram: esse é o cara, né? Me lembrei daquela música do Roberto Carlos: esse cara sou eu, né? O cara. Na mitologia grega, irmãos, tem uma fábula chamada do Narciso, de onde vem a palavra narcisista, narcisismo.
Narciso era um personagem da mitologia grega que diz a mitologia que ele nunca tinha visto o rosto dele. Naquela época não tinha espelho, essas coisas, ou no lugar onde ele estava não tinha espelho. E quando ele foi num lago, que ele viu, num lago bem sereno e calmo, que ele viu a imagem dele, o rosto dele, ele se apaixonou por ele mesmo. E todas as vezes ele ia para aquele lago e ficava olhando para ele mesmo tipo assim, se adorando, né? E dizendo que ele era o cara, né? E uma vez ele foi, todas as vezes, um dia ele estava tão apaixonado por ele mesmo que ele se jogou dentro da água para se abraçar, se agarrar a si próprio naquela imagem e morreu afogado, porque não sabia nadar. Caiu dentro da água e morreu. Essa é a história da mitologia grega. E daí vem, amado, essa palavra narcisista, que é uma palavra usada na psicologia. E eu quero terminar com isso, citando 2 Timóteo, capítulo 3, onde a Bíblia nos admoesta que nos últimos tempos, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens, o que, amados? Amantes de si mesmo, narcisistas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja, amado, que os estudiosos dizem que tem 6 vezes, né? 6, dando o número 666, de 6 coisas que os homens terão por si próprios, amante de si mesmo, presunçosos, etc. E termina dizendo que mais amigo dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Eu trouxe um livro, ele não está ali na exposição, está lá no carro, chamado Novíssima Chave Linguística do Novo Testamento Grego, feito por 2 filólogos alemães, que diz que essa palavra deleite significa diversão, divertimento, mais amigos de divertimento, de diversão, do que amigos de Deus. E aí nós temos o livro do John MacArthur, que fala Com Vergonha do Evangelho, que fala que os pastores hoje, para agradar as pessoas do mundo, criam uma igreja que vem trazer divertimento para as pessoas. E essas igrejas acabam caindo na armadilha dos demônios, que procuram promover o narcisismo humano, né? Então, meus amados, que Deus seja glorificado. Obrigado pelos irmãos que oraram por mim durante o problema na voz, e agradeço a paciência de os amados nos ouvirem, e teremos muitos outros detalhes para mencionar, mas esses são suficientes. Eu estava falando com o pastor, baseado naquele livro, A Arte da Guerra. Aquele que conhece o seu inimigo e a si mesmo, vence todas as batalhas. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, vence algumas batalhas e perde outras. Mas aquele que não conhece o seu inimigo e não conhece a si mesmo, está fadado a perder todas as batalhas. Que toda glória seja dada somente ao nosso Deus. Amém. Vamos orar? Queria chamar o pastor Domingos aqui. Vamos orar junto. Venha comigo aqui, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai,
Queremos santificar, glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Agradecer o privilégio que o Senhor nos dá de participarmos deste congresso. Nós queremos tributar a Ti somente toda a honra e toda a glória pela Tua benignidade, pela Tua verdade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Quanto a mim, Senhor, eu não sou digno da menor das Tuas misericórdias e da fidelidade com que o Senhor tem usado para com Teu servo até o dia de hoje. Agradeço ter usado esse vaso tão fraco perante o Senhor, na presença dos nossos amados irmãos. Que possamos, nosso Deus, confiar no Teu poder e que o inimigo, ele não tem tanto poder como alguns querem colocá-lo, exaltá-lo com tanto poder, mas que ele é restringido pelo Teu poder, restringido pela Tua soberania, e que o Senhor tenha um propósito em tudo isso com relação a essas coisas. Pedimos que o Senhor nos conceda mais da Tua graça, mais humildade e mais dependência do Senhor em tudo. Queremos agradecer desde já todas as Tuas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre este congresso e pelas almas preciosas dos Teus escolhidos que amam a Tua verdade, que amam a Tua palavra, ouvirem a Tua palavra. É o que nós agradecemos, com ações de graça somente para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu não sei se eu ultrapassei o horário. Não. Deus parece com o tempo bastante.